Fala, mulherada! Sejam muito bem-vindas ao Despindo a Alma. Eu sou Vanessa Zicardi. Eu sou Flávia Paiva. E hoje, vocês estão preparadas? A gente vai despir os tais dos arquétipos. Rufem os tambores! E antes de passar a palavra pra Flávia, eu quero começar falando um negócio pra vocês. Dá zoom, tá? Bem zoom, assim, ó. Foco nessa parte. Eu já fui vítima dos tais arquétipos e eu tenho certeza que vocês também. Por isso que pra gente começar eu quero perguntar pra Flá. Flá, o que é essa questão toda dos arquétipos? O que é arquétipo de marca? O que é arquétipo pessoal? E de onde vem essa confusão toda que a gente tem visto na internet de arquétipo da sereia, arquétipo da Cleópatra, o arquétipo do mago? De onde vem isso, Flávia? Pelo amor de Deus. É louco de pensar, né? O quanto, quando as coisas tomam repercussão, elas começam a vender, elas viram moda e as pessoas passam a acreditar, né? Basta alguém falar que as pessoas bastam a acreditar. Levam como verdade, né? E essa questão dos arquétipos, Van, se a gente parar pra entender, quem não foi vítima, né? Você foi vítima, eu fui vítima. E muitas pessoas que nós conhecemos são vítimas. Por quê? É um mercado que vende. Como a gente já falou em vários episódios, tudo aquilo que apresenta um milagre vende, sim, porque as pessoas querem fugir do processo. Quando a gente fala de arquétipo, arquétipo é uma representação que faz parte do nosso inconsciente. Ou seja, todos nós já nascemos com algumas representações no nosso inconsciente, que é a nossa camada mais profunda da mente, da qual muitas vezes nós nem sequer temos acesso às informações que estão ali, mas de certa forma elas vão nos influenciar na nossa forma de viver, nas lentes das quais nós enxergamos a vida, na nossa forma de nos comportar, nas nossas tendências, nos nossos instintos e em muitas coisas. Então o arquétipo, digamos que ele tá lá na nossa base, né? O que as pessoas começaram a titular sobre isso, essa questão de vou ativar o arquétipo. O perigo disso é porque, mais uma vez, as pessoas tendem a querer se tornar o que elas não são. Cada vez eu me torno menos o que eu sou para me tornar o que eu acredito que eu devo ser para chegar em algum lugar, mostrar que eu sou alguma coisa e por aí vai, né? Eu gosto muito de falar de arquétipo, quem é minha paciente, quem é minha aluna, quem me acompanha aqui sabe, através da mitologia grega. Né? Porque eu acho que a mitologia grega, ela consegue se aproximar um pouquinho mais da nossa realidade. Ela tira aquela coisa do endeusamento e tudo mais. Quando a gente olha para arquétipo, a primeira coisa que a gente já precisa quebrar é a barreira do tal feminino e masculino, como mulheres são só femininas e homens são só masculinos. Nós temos os arquétipos femininos e os arquétipos masculinos dentro da nossa mente. Uma mulher, eu, você, ela tem uma representação externa, ou seja, consciente, muito feminina, e uma representação interna, inconsciente, mais profunda, muito masculina. E o homem ao contrário. Ou seja, todos temos tudo, digamos assim, em nível inconsciente. E essa é a completude e a dança do masculino e do feminino. Essa questão do arquétipo, Van, é muito interessante a gente olhar o que é isso. É uma representação. Então, hoje em dia, a gente vê na moda, na moda das marcas, então, a minha marca tem a representação do amante, do mago, do governante, então, a partir de agora, eu só uso batom vermelho, a partir de agora, eu só uso itens de luxo, a partir de agora, eu uso charuto, blazer azul, né, e por aí vai. O que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer que quando a gente fala de inconsciente, inconsciente conversa com inconsciente. Quando eu bato o olho em você agora, eu não conheço você, Vanessa. Eu bato o olho em você, a minha mente, de forma inconsciente, já vai criar uma ideia sobre você, a partir daquilo que eu vejo e que eu sinto. O que as pessoas tendem a fazer com essa manipulação do arquétipo? Eu vou bater o olho em você, eu vou olhar para uma imagem que foi estratégica, de elementos, de coisas, de comportamentos, de tudo, e eu vou criar a ideia que você quer que eu crie sobre você. Só que elas esquecem que o inconsciente é muito mais esperto do que a gente. E muitas vezes, o que acontece? Se eu bato o olho em você e a imagem da qual você está estrategicamente montada não condiz com quem você é, ao invés de eu gostar de você, eu vou repelir você. Porque eu vou falar, essa não é ela. É o famoso ruído de imagem, que eu falo sempre. Sim. Né? Então eu acho que a primeira coisa a gente olhar para esse arquétipo é por que as pessoas têm tanto medo de ser quem elas verdadeiramente são? De entrar num processo, num caminho e descobrindo quem elas verdadeiramente são,
elas poderem trabalhar com a luz e a sombra daquilo, porque todo arquétipo apresenta luz e sombra, toda pessoa apresenta luz e sombra. Quanto mais as pessoas negam sua sombra, mais ela cresce. Se eu olho e eu me identifico e eu começo a entender aquilo, mais uma vez, por isso eu gosto da mitologia grega, né? Porque quando a gente começa a olhar a história das deusas, por exemplo, você fala, poxa, eu me identifico muito. E geralmente, por onde que a gente se identifica? Pelas sombras, né? Como que eu me identifiquei muito com Hera? Quando eu olhei pra história de Hera e falei, opa, olha aí a Hera botando os carros na frente dos bois e se perdendo em alguns processos. Quando alguém olha pra história de Afrodite e fala, opa, é aqui, olha a minha compulsão alimentar aparecendo, olha a minha autocobrança, olha tal coisa aparecendo ali. Então eu acho que o arquétipo, Van, mais do que trazer essa ideia de vou criar algo estratégico, ele é um convite pra gente olhar pra dentro de nós, pra quem nós verdadeiramente somos, e entender que o arquétipo, eu não vou pegar um arquétipo, o arquétipo eu faço parte dele, ele está no inconsciente coletivo de uma construção, e a partir dele, ele é importante pra minha jornada. Quando se fala da jornada arquetípica, da jornada do herói, é a jornada do nosso desenvolvimento, das fases que nós vamos passando pela vida e do quão é importante eu olhar para essa fase com muita honestidade, com muita sinceridade, para que eu possa crescer com ela e evoluir. Né? Ó, você trouxe, resumidamente, porque eu sei que esse assunto daria, assim, pelo menos umas 12 horas de podcast pra gente poder falar. Daria um curso, né? Exato. E assim, resumindo o que você trouxe para uma linguagem mais de quem tá do outro lado e não entende de arquétipo, é algo muito profundo, que a gente não analisa num teste, que a gente não analisa numa conversa. A gente precisa de um profissional que entende realmente, que se debruçou durante anos nesse assunto, para conseguir fazer com que as pessoas entendam tudo isso e reconheçam, né, tudo o que se tem por dentro e tudo o que se é de verdade. Quando eu comecei esse episódio, eu falei que eu fui vítima. Sim. E aí, assim, eu não tinha esse nível de consciência do que eram arquétipos, por mais que eu tenha estudado psicologia dentro da minha graduação e das minhas especializações, eu não estudei Jung, né, profundamente. Dentro das especializações de psicologia não existe isso, então a gente tem especializações específicas para isso, e eu não fui por esse caminho. E eu até tendo a acreditar que mesmo que eu soubesse, eu comprei a ideia de arquétipos durante um tempo, que talvez tenha sido aí uns 3, 4 meses na minha vida, com 2 profissionais específicos, né, que eu olhei e falei, acho que dá, acho que realmente faz sentido, vou aqui porque essa pessoa sabe me guiar, sabe me orientar. Mas eu comprei essa ideia, eu comprei essa jornada arquetípica que me venderam, dizendo que eu precisava mostrar alguns arquétipos específicos e tudo mais. Por quê? Porque eu estava num momento frágil da minha vida profissional e da minha vida pessoal também. Então, eu tinha passado por momentos específicos, e ali da vida pessoal posso até expor isso aqui, que eu tinha acabado de perder meu filho, então meu primeiro filho, né, que eu tive a primeira perda, e eu tava num momento muito vulnerável, eu tava num momento de falar, meu Deus, e agora, né, pra onde eu vou? Tudo ficou muito estremecido e tudo mais, eu fiquei muito sentida, muito mexida. E um segundo momento foi quando eu desfiz a minha sociedade, e aí eu também estremeci, porque eu falei, tá, beleza, eu vivi um luto, né, eu seguia com uma sócia durante algum tempo e agora não tenho mais pra onde eu vou, né, o que eu vou fazer e tudo mais. E foi nesses 2 momentos. E foi exatamente por estar vulnerável, por estar frágil, que eu comprei exatamente isso. E claro, por não entender também, né, sobre o que realmente era. E aí, quando eu fui pra esses 2 processos, né, especificadamente, me colocaram num arquétipo específico de marca, né, ali pro meu Instagram e tudo mais. E as 2 pessoas me trouxeram exatamente o arquétipo da amante, né? E aí me trouxeram para uma imagem específica, para cores específicas, para elementos específicos, que num primeiro momento fez muito sentido para mim. Porque a narrativa que se tem por trás disso é assim, cara, realmente eu trabalho com mulheres. Se eu, né, trouxer esse arquétipo da amante, ser a pessoa mais sensual e tudo mais, porque foi isso que trouxeram pra mim, realmente eu vou me conectar muito com essas mulheres. Afinal de contas, existe uma dor do lado feminino também pra isso. Então as pessoas vão me olhar diferente. Eu tô sendo 100% honesta com vocês. Tô falando exatamente o que passou pela minha cabeça. E eu comprei isso, fiz ensaio fotográfico, mudei identidade visual, eu não sei o quê, nananã. Flávia,
Depois disso, acho que durou, sei lá, uns 3, 4 meses, como eu falei aqui, né? Talvez até um pouquinho mais, e eu não consigo me recordar. Eu ativei o arquétipo do cão raivoso. Tem esse arquétipo? Porque eu cheguei, da mesma forma em que eu sofri lá atrás, num processo de consultoria de imagem, quando eu contratei uma consultora e eu ainda não trabalhava com gestão, e essa consultora me colocou num estilo romântico, eu comecei a olhar pro meu guarda-roupa, mais uma vez, eu comecei a olhar pro meu perfil, eu comecei a olhar pra forma em que eu tava respondendo as caixinhas do meu Instagram, e eu falei, isso aqui não sou eu. Tem alguma coisa errada. Só que eu não tinha mesmo a consciência do, tá, não sou eu, e então o que eu sou quando eu falo de arquétipo, né? O que eu mostro, então? E aí eu meti meio que uma rebelde da vida, e aí depois você pode entrar nisso, eu meti meio que uma rebeldia, voltei a ser uma adolescente rebelde, e falei, eu não vou pensar em bosta nenhuma de arquétipo, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais saber sobre isso, eu não quero mais ouvir falar sobre arquétipo, olha, me colocaram numa caixa e tudo mais. E aí eu fui pro outro lado, Flávio, eu fui pro lado da aversão ao arquétipo. E eu sei que não é bem assim. E por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque provavelmente, ou vocês que principalmente se trabalham com rede social e tudo mais, vocês já se depararam com esse assunto. Vocês já podem ter passado por processo, comprado curso pra entender qual é o arquétipo que vocês têm que trazer pra marca de vocês, pra vender pro público de vocês e tudo mais. Ou vocês podem ser uma Vanessa que já estão lá numa adolescência bem rebelde de falar, eu não quero saber de mais nada disso, eu não quero mais ouvir falar sobre arquétipo e tudo mais. E aí, eu trago a Flávia pra justamente me explicar, mais uma vez, porque a gente já conversou sobre isso muitas vezes, mas também explicar pra vocês por que existe o meio termo, onde tá o equilíbrio e o saudável disso tudo, Flávia, tanto pro meu autoconhecimento, quanto pra expor a minha marca pessoal e conseguir atingir os meus objetivos profissionais. Você sabe, Ivan, acabei de me lembrar que na terça-feira da semana passada eu dei uma aula sobre arquétipo e eu usei você muito como exemplo, depois mesmo? Eu vou te contar sobre qual arquétipo, mas não é aqui. Enfim, o que é importante a gente ter muito claro em mente? Primeiro, todos temos a energia, e energia psíquica, tá, gente? Não é energia de vou ativar a sereia Não, é uma energia psíquica. Nós temos aquele poder. Sim. Quando a gente fala de energia psíquica, nós temos capacidade de alcançar a luz e a sombra de todas essas estruturas que estão no nosso inconsciente. Nós temos a energia psíquica de todos os arquétipos. Claro que, predominantemente, nós teremos aí em média, 3 arquétipos. E nós temos um arquétipo de alma, que é aquele arquétipo que se a gente bate o olho numa criança de 3 anos de idade, a gente já identifica. É fácil a gente olhar, às vezes, crianças ali, vamos para os 5, 6 anos, meninas na escolinha. Então tem aquela menina que tá o tempo inteiro chutando bola, que fala, ai, que moleca. Oi. Tem aquela menina, e tem aquela menina que tá botando o salto da mãe pra andar. Sim. Que tá passando sombra no olho. O que é isso? Elas já têm um arquétipo ali muito bem definidos, né? Que já é uma estrutura que vai entrar na sua personalidade e tudo mais. Então, quando a gente fala nesse sentido, é muito rico você conhecer quais são os arquétipos que mais predominam a minha personalidade. Porque os principais desafios que nós vamos encarar na vida vão estar relacionados a esses arquétipos. Se você tem, por exemplo, uma Afrodite, uma amante, ou como você quiser nominar esse arquétipo, muito forte, provavelmente você vai ser uma pessoa muito magnética, onde você vai entrar, você vai ser muito encantadora, mas você também vai lidar com sombras muito fortes desse arquétipo, que é, você vai se cobrar muito em relação à sua imagem, você vai precisar muito de uma validação, você tende a ser derrubada muito forte quando você é criticada nesse sentido. Enfim, se eu tenho conhecimento, eu consigo lidar melhor e entender melhor a forma que eu funciono. Entendendo também que se houver necessidade, eu posso puxar a energia psíquica de um outro arquétipo. Então, por exemplo, eu me vejo muito num arquétipo X, mas eu sei que, por exemplo, dentro do meu relacionamento, esse arquétipo não vai ser interessante, esse arquétipo vai me afastar do meu parceiro, e eu começo a perceber essa desconexão. O que eu faço? Vou puxar um pouquinho desse outro arquétipo aqui, no meu relacionamento. Vou puxar um pouquinho dessa outra energia, de forma consciente. Mas não é eu vou escolher um outro arquétipo e eu vou viver ele. Não, eu sei qual é a minha predominância, quais são os meus de base ali. E a partir disso eu consigo mensurar e consigo me observar. Agora eu tô na sombra dessa estrutura psíquica. Então, deixa eu entender o que despertou essa sombra em mim. Então, no nível pessoal, é muito rico a gente ter esse conhecimento. E até mesmo entender, falar, olha, tal fase da minha vida, eu tava muito Afrodite. Hoje eu já me vejo um pouquinho mais Perséfone, eu já me vejo um pouquinho mais intuitiva, um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais sábia, né?
Então, é importante a gente ter esse conhecimento para nossa jornada, para lidarmos com os nossos desafios. Quando a gente vai para um princípio de marca, que aí entra em algo que é onde você foi pega, onde eu fui pega, existem duas coisas que precisam ficar muito claras. Hoje, Ivan, dentro do seu trabalho, dentro do meu trabalho, dentro do trabalho de muitas que nos acompanham aqui, nós somos a nossa marca. Isso precisa estar muito claro. Por quê? É muito fácil para Dior pegar o arquétipo que faz sentido para a personalidade daquela marca e criar todo aquele contexto arquetípico de símbolos e tudo mais que criem no inconsciente das pessoas aquela percepção e aquele desejo. Porque a Dior é apenas uma marca. A Dior não é uma pessoa. Nós somos pessoas por trás da nossa marca, na verdade, pela frente da nossa marca. Então, não tem como a gente escolher um arquétipo para nossa marca. Terá que ser o nosso arquétipo. Terá que ser a nossa personalidade de uma forma que aquela marca faça sentido e se conecte com pessoas que se conectem com a nossa personalidade. Então, isso é muito importante. Então, se você tem uma marca da qual você não é à frente dela, você pode, de forma estratégica, buscar profissionais do marketing que criem ali todo o contexto de um arquétipo de marca para você. Se você é a marca do seu negócio, você vai enlouquecer se você fizer isso. Que é exatamente o que aconteceu comigo. E comigo, né? Que é o quê? Você vai ter que se tornar algo para que o seu negócio funcione. Só que aí você tá infeliz. Existe muito gasto de energia psíquica para você sentar numa cadeira que não é sua. Pra você se vestir de uma forma que não faz sentido pra você se comportar, pra você ter uma voz, pra você ouvir músicas, pra você ter um trejeito de algo que não faz sentido pra você, né? Eu lembro que quando a gente entrou juntas nesse processo, né? E eu lembro que eu fui fazer um ensaio fotográfico e eles me colocaram como um arquétipo ali, né? Eles escolheram um arquétipo pra mim na época eu não era junguiana, nada. E um arquétipo do mago, eles disseram, que é um arquétipo de Perséfone que hoje eu vejo muito presente em algumas questões da minha vida. Uma intuitiva, que gosta de saberes mais internos, mais profundos. Mas eu tô longe de ter arquétipo do mago, da Perséfone, como base minha, né? E aí eles me colocaram, então, não sorria, seja sóbria, seja séria, use roupas escuras, fique na sombra. Eu não sou essa pessoa, eu sou sanguínea, né? Eu gosto de dar risada, eu gosto de cor, eu gosto de movimento. Então, até que ponto eu teria que castrar e engaiolar minha real personalidade para criar uma marca que fizesse sentido para o mercado? E por quanto tempo eu sustentaria isso? E como seria para mim? Porque não é só vender, não é só criar essa marca e aparecer no Instagram. As pessoas vão te comprar e elas vão estar com você. No seu produto, no seu serviço, no seu atendimento. Então, você vai ter que começar a fingir ser aquilo a maior parte do seu tempo. E aí você se perde da sua personalidade. E aí você enlouquece. Ô, Flávia, olha o quão profundo é e o quão sério é isso que, assim, ó, nós duas, e eu não tô colocando nós duas aqui num pedestal, mas nós somos mulheres que olhamos pra dentro, né? Nós somos mulheres que fazem processos de autoconhecimento há muitos anos. Nós somos mulheres que lidam com terapia, com análise, e a gente se encara semanalmente, né, nesse processo. Então, a gente tem um nível de consciência. E ainda tendo nível de consciência, nós fomos pegas. Eu fico pensando nas pessoas que não têm a possibilidade, não compreendem tudo isso ainda, o quanto elas são pegas e elas ficam ali presas nisso durante muito tempo e o que infelizes. A gente não gosta de dica aqui, né? Mas assim, o que você recomenda dentro da sua visão pra essas mulheres? Eu recomendo exatamente o que eu fiz, que é se rebelar. Para, assim, ó, se não faz sentido pra você, para, cara, não segue. Não precisa, se usar o salto alto não faz sentido pra você, não usa. Se usar um vestido não faz sentido pra você, não usa. Se falar de um jeito mais sedutor, porque foi nessa posição que me colocaram, tá? Sim. Se falar dessa forma mais sedutora, botando a câmera aqui na parte de cima e tudo mais, não faz sentido pra você? Não faz. É a única forma que eu consigo ver hoje de você falar assim, tá, não faço, eu não sei pra onde eu vou, mas o que eu não quero mais, eu já sei, então eu paro e eu não faço. Eu me rebelei de uma forma bem rebelde mesmo, porque essa sou eu, tá, gente? Vocês não precisam fazer exatamente isso, é só parar. Para, aprofunda, vai buscar realmente o que faz sentido pra você, porque não existe outro caminho, Flávia. Surto pedagógico.
Não existe outro caminho, entende? Assim, ó, se você não parar e não se questionar realmente do que realmente faz sentido pra você, você vai continuar parada aí, você vai continuar travada no estilo que não faz sentido pra você, numa comunicação que não faz sentido pra você, com elementos que não fazem sentido pra você e fica pesado. E eu tô falando isso de verdade, assim, ó, porque foi muito pesado pra mim durante esses meses. Eu até falo que durou muito. Todo mundo fala, mas foram só 3 meses. Não, cara, 3 meses é muita coisa, entendeu? Muita coisa. E aí eu ficava pesada, porque assim, ó, eu me olhava, Flávia, isso é muito engraçado, né? Porque eu me olhava no Instagram, cara, eu me achava demais. Eu me achava linda. Assim, ó, sensacional. Eu me olhava e falava, caraca, eu me pediria em casamento. Eu me chamaria pra jantar. De verdade, eu olhava e falava, meu Deus, com salto 15, um escarpão e tudo mais. Eu olhava aquilo e eu gostava. E existe isso dentro de mim, gente. Eu sou essa pessoa também, sabe? Mas isso tá longe de ser a base de quem eu sou, Flávia. Você pode ser essa pessoa quando você quer. É isso, intencionalmente, quando eu vejo sentido em ser dessa forma. É óbvio que quando meu marido me chama pra jantar num restaurante italiano pra tomar um vinho, eu não vou com tênis no pé. Eu vou colocar um escarpão, um salto 15, eu vou colocar um vestido. Mas assim, eu condiciono quando eu quero ser essa pessoa, quando eu quero mostrar essa parte de mim. Na maior parte do meu dia, eu não sou essa pessoa, Flávia. Quando eu via eu saindo pra atender 12 horas de personal shopping com um salto alto, porque eu tinha que aparecer no Instagram de salto alto, eu falava, meu Deus, a minha coluna tava assim, morrendo, enquanto a Flávia tá aqui gravando um podcast com a gente com um salto 15. E pra ela tá super confortável, entende? Quando eu me vi, a forma de fazer parar pra mim, ela é sempre muito bruta, né? Eu sou sempre mais rebelde mesmo, de falar, não quero mais e acabou. Bom, né? Até se a gente olha pra um olhar mais profundo, eu falo muito isso pras minhas pacientes. Às vezes elas chegam pra mim e falam, você não sabe, eu surtei. Que eu bom. tô louca. Eu falo, que bom! Uau! Sim. Você voltou pra você. É isso aí. Né? Então, surtar também é importante. E aqui, Iva, se eu tivesse que dar uma recomendação pras pessoas, seria... Tem uma frase que eu levo desde antes de eu ser analista, tá? Quando eu apenas atendia muito na clínica em relação à saúde mesmo, né? Que é, fuja do que te trata, mas não te cura. E hoje, quando eu olho para os processos de autoconhecimento, de desenvolvimento psíquico, emocional, eu continuo usando essa frase, que é o quê? Fuja de pessoas que queiram dizer que elas sabem mais sobre você do que você mesma, né? Encara processo. Se você quer descobrir qual que é a base da sua personalidade e como você pode se desenvolver para que essa personalidade seja algo confortável para você a ponto de você conseguir se expor, conseguir ser quem você é de fato e usar a sua potência e trabalhar a sua sombra em relação a isso, busque processos que te confronte nesse sentido. E algo que, até puxando a sardinha assim, não é merchan, mas é trazendo o cuidado que a gente tem ao longo de todos esses anos nos nossos processos, Sim. Né, Van? Eu brinco com os meus pacientes, eles falam, eu vim aqui pra você me ajudar. Eu falo, eu não. Você veio aqui pra eu te confrontar e você descobrir quem você é. E a mesma coisa no seu processo, Sim. porque eu sei, porque além de sua amiga, eu já fui sua cliente, Sim. e sou sua cliente até hoje, que é o você me despertar para que eu enxergue quem eu sou e a partir disso eu crio o meu estilo. Sim. Então, seja num nível de personalidade, num nível de estilo, de imagem, não fujam do processo de descobrir quem vocês são, apesar do outro processo parecer muito mais rápido e muito mais funcional. Eu já sei o que faz sucesso para alguém, então eu vou comprar aquela imagem, vou comprar aquela personalidade, vou me comportar daquela maneira. Faça um Ctrl+C, Ctrl+V. O preço que se paga emocionalmente, o preço que se paga de vida, de não ser quem você é, de não sentar na cadeira que é confortável pra você, porque a sua é muito alto e nada Sim. vale esse preço. Sim. E é engraçado, né? Porque muitas vezes com o maior nível de maturidade, autoconhecimento que a gente tenha, é importante passar por esses processos, surtarem, como a Flávia acabou de falar, e cada uma no seu nível, né? Umas surtam mais, outras surtam menos, e cada uma surta do seu jeito. É engraçado quando a gente tem, até mesmo, dentro de processos terapêuticos, de análise e tudo mais, quando a gente encontra esse aval pra gente ser quem a gente é. Não tem nada mais libertador que isso. Eu tive uma conversa algum tempo atrás, acho que eu já falei isso pra você, com uma pessoa, e assim, não foi essa pessoa que me trouxe a validação. Olha, você pode ser quem você é. Em nenhum momento essa pessoa disse isso pra mim. Mas a conversa que a gente teve, tudo o que a gente trouxe ali, me fez concluir no final que
eu preciso ser quem eu sou. Assim, eu me libertei. A sua potência está isso, em ser tipo, quem você é, eu né? tô aqui, é isso aqui que me faz ser a Vanessa de verdade, é isso aqui que é a Vanessa de verdade. E a partir disso, cara, criar conteúdo ficou a coisa mais gostosa do mundo. Tem dia que eu não quero, tem dia que eu não quero, mas ainda assim eu faço sem aquele martírio, vestir as minhas roupas, colocar o meu tênis, me vestir inteira de preto, me vestir inteira sem parte nenhuma do meu corpo aparecendo, sem decote, sem uma saia curta, sem um salto alto. Passou a ser uma validação de falar, beleza, puta, me olho no espelho e falo, caraca, é isso aqui. Quando eu me olho no espelho hoje, eu falo, tá, isso aqui sou eu, isso aqui é minha potência de verdade. Sabe, às vezes as pessoas até dizem que é um pouco pessimista, né, o olhar, né, do analista diante disso, mas eu acho que se a gente traz pra se instalar na realidade, é literalmente eu olhar e falar, cara, eu sou isso daqui. É isso aí. Não tem como eu fugir disso daqui. Eu sou isso daqui, tá? Terão coisas que eu posso me desenvolver e despertar e melhorar? Claro que terão. O intuito da vida é esse, né? Mas assim, de modo geral, eu sou isso daqui. Então isso é o que eu tenho. Uhum. Não adianta eu ficar brigando contra tudo isso, porque eu só vou perder força. A minha potência tá quando eu olho e falo, eu sou isso daqui. O que dá pra fazer com isso daqui? Como eu lido com isso? Como que eu lido com isso pra que eu consiga me sentir bem, tenha os meus resultados e tenha a vida ali que, de certa forma, eu desejo. Sim. Né? Tem algum lugar, Flávia, em que as pessoas, além do consultório, né, conseguem ter acesso a esse conteúdo que você traz sobre arquétipo? Em algum lugar você trabalha isso? Eu trabalho isso hoje dentro dos meus cursos, né? Então, só que, como eu sempre gosto de dizer, né? O curso, ele vai dar trabalho. Uhum. Porque se descobrir dá trabalho. Sim. Né? Então, é algo que as pessoas precisam estar dispostas a encarar a si mesmas. Mas se eu tivesse que dar uma recomendação, seria sempre que as pessoas se observem, se questionem, né? E busquem conhecimento, se enxerguem nos filmes que assistem, se enxerguem nas histórias, busquem contextos. Tá aí a mitologia grega, tá aí pra gente, né? Vai ler os contos, vai falar, poxa, eu me identifico muito com isso aqui, me identifico com isso daqui. Sejam curiosas sobre si, o tanto que são curiosas com a vida dos famosos na rede social, com a fofoca da família. Sejam curiosas em descobrir quem verdadeiramente são, Sim, né? Porque é o que vai nos acompanhar pro resto da nossa vida. Até mesmo assistir tudo isso, estar aberta a tudo isso com esse olhar, né? De se enxergar, de se reconhecer. Não só na luz, né? Mas também e principalmente na sombra. Sim, é isso aí. Obrigada, Flá, por Obrigada essa aula. pela companhia. Valeu, mulherada.